paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, graças a Deus, vamos para a palavra do Senhor em nome de Jesus. Irmãos, presta bem atenção na palavra de Deus, Deus tem direção para a nossa vida e nós vamos viver o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus. Olha só. Vamos ler hoje aqui, Lucas capítulo 19, versículo 1. Vamos falar do Zaqueu e falar da nossa vida também. Presta atenção. Olha só. Não esquece, hein? Consagra o seu dia e saiba que Deus está tomando conta de todas as coisas em nome de Jesus. Olha só. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era rico. Presta atenção. O que eu preciso entender? Ele era rico, então era uma pessoa com uma condição financeira boa. Ele não tinha necessidade financeira, ele era rico, já está falando aqui. E este foi chefe dos publicanos e era rico. E procurava, ele era chefe, tinha autoridade lá e era rico, certo? E este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Irmão, olha só, o que nós precisamos entender diante das questões da vida, diante das condições da vida? O que eu preciso entender? Esse homem era rico, tinha uma condição financeira boa, ele não estava passando necessidade, mas ele queria ver quem era Jesus. Irmão, presta bem atenção. Hoje nós sabemos quem é Jesus, é o nosso Salvador, é o autor da vida. Ele nos salvou, a gente estava na região da sombra da morte, a luz brilhou, nós conhecemos quem é Jesus. Agora, o que eu preciso entender? Que eu preciso ver Jesus na minha vida, no meu casamento, na minha família. Por que eu não estou vendo Jesus? Ué, por que você não está vendo? Porque tem uma multidão. Tem uma multidão que atrapalha de nós enxergarmos Jesus, de nós vermos Jesus. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos vencer a multidão. E como é que você vence a multidão? Irmão, eu não sei se você tem a sua multidão, eu tenho a minha, mas eu tenho que dar um jeito e ver Jesus diante de cada situação. Ele era rico, chefe dos publicanos. Qual era a condição desse homem? Ele não estava precisando de nada financeiro. Ele não estava pedindo um terreninho para Deus. Olha, Deus, abençoa aqui, eu quero sair do aluguel. Muitas pessoas pagam aluguel, muitas pessoas estão querendo comprar alguma coisa. Não, ele não está. Isso quer dizer o quê? O que nós precisamos entender? Que muitas vezes você luta para ter alguma coisa de ordem financeira, mas a vida continua a mesma. Eu luto para ter alguma coisa na vida financeira, mas aí a vida vai continuar mesmo. Por quê? Porque eu preciso ver Jesus. Eu preciso ver Jesus lá no meu emprego. Eu preciso ver Jesus no casamento, na casa, na família. Mas como é que faz, querido, para eu ver Jesus? Eu sou cristão, eu tenho Jesus, eu busco a Deus, eu reconheço Jesus e tal. Irmão, o que eu quero trazer para nós? Nós precisamos ver Jesus naquilo que nós vamos fazer. Tem lá uma situação, tem outra situação, eu preciso lutar para ver Jesus. Ele era anão, não era? Pequena estatura. O que ele fez? E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, foi na frente. Irmão, vai na frente para ver Jesus. Se esforça. Mas, irmão, eu não estou vendo Jesus aqui nessa área, então nós vamos lutar para ver Jesus nessa área da nossa vida, para acontecer alguma coisa, para ter uma transformação, para ter uma mudança, mas eu preciso ver Jesus. Mas eu vou viver 50 anos desse jeito? Não, eu vou ver Jesus na minha vida, eu vou ver Jesus na casa, na saúde, nós vamos ver Jesus, nós vamos lutar para fazer isso.
Ah, mas isso aqui eu não venci ainda, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, nós vamos lutar para ver Jesus nessa área da nossa vida também, em nome de Jesus. Olha só, e correndo adiante, subiu a um sicômoro, é uma figueira brava, né? Ele não estava importando se ia dar alergia, se ia dar coceira, se ia ficar cheio de coceira, se ia pinicar ele lá, o corpo dele. Não, ele queria ver Jesus. Subiu a uma figueira brava, com esse nome aqui, né? Sicômoro. Irmão, em nome de Jesus, o que eu tenho que fazer? Lutar para ver Jesus. Olha a intenção do coração dele. Subiu na figueira, né? Multidão, pois é, e correndo adiante subiu um sicomoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós vamos fazer alguma coisa e você luta para ver Jesus naquilo. Isso quer dizer o quê? Pode chegar uma situação desafiadora, uma situação que nós estamos lutando para ver Jesus, uma situação que você quer ver Jesus, eu quero dizer também uma situação que você quer honrar Jesus. Você não quer fazer nada do seu jeito, não, eu preciso ver Jesus. Se eu não ver Jesus aqui, eu não vou fazer nada, eu vou ficar quietinho, mas eu preciso ver Jesus. Irmão, quando Jesus olhou para cima, Zaqueu, hoje eu vou lá na sua casa. Irmão, Deus conhece as atitudes do nosso coração. E ele viu que ele estava ali e ele chamou a atenção de Jesus. Nós precisamos chamar a atenção de Deus, chamar a atenção de Jesus. De que maneira? Ó Deus, eu estou aqui, eu estou querendo ver a tua presença na minha vida, eu quero ver a tua mão, a tua manifestação. E nós vamos ver a mão e a manifestação de Deus. Ele entra na nossa vida. Olha só, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Irmão, a alegria era tanta que ele falou assim: Meu, deu certo, olha, deu certo, Jesus vai vir na minha casa, ele vai entrar aqui na minha vida. Ele ficou feliz porque a intenção dele era só ver Jesus passando, ver qual era o sentido da multidão que acompanhava Jesus, um monte de gente. Ele não estava querendo, ele queria uma mudança, queria uma transformação. Às vezes nós estamos na nossa vida e nós precisamos entender que eu posso ter muitas conquistas de ordem financeira, de ordem, isso aqui não tô precisando de, não está faltando nada, mas eu preciso da presença de Deus. Irmão, chamou a atenção de Jesus. Eu preciso chamar a atenção de Jesus de uma maneira diferente. Jesus, eu não estou querendo. Se o Senhor me der isso aqui, eu vou te glorificar, mas o que eu quero é ser transformado. Irmão, às vezes, e a transformação aconteceu. E vendo isto, murmuravam dizendo. Ele recebeu com alegria, né? Murmuraram dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Irmão, presta bem atenção. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Ele, diferente do jovem rico, que saiu triste da presença de Jesus, quando ele falou que, vende tudo que você tem e dá aos pobres, vem, segue-me e terá um tesouro no céu. Irmão, o que esse homem fez, Senhor? Se eu tenho defraudado, eu vou dar metade dos meus bens ao pobre, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmão, nós vamos fazer o quê? Na presença de Jesus, nós somos transformados. Ele queria realmente uma mudança para a vida dele. Ele não estava assim, eu dou metade dos meus bens ao pobre, restituo 4 vezes quem eu defraudei. Ele queria mudança. O que eu preciso entender? Vamos lutar para estar na presença de Jesus, para ter a mudança na nossa vida. Irmão, em nome de Jesus, nós oramos e Deus, pela sua infinita misericórdia, cura. A gente ora, Deus faz milagre, a gente toca na pedra e sai água. Mas o que nós precisamos de entender? Nós precisamos ver Jesus na nossa casa, na nossa vida. O que é que eu quero dizer para você, para mim? Na nossa casa, nós somos diferentes, não somos?
somos a mesma pessoa, mas eu quero dizer assim, nós temos atitude diferente. Às vezes, pisou no pé da gente, a gente já dá um grito. Se a gente tá na rua, a gente já não vai gritar, né? A gente vai nos controlar. Irmão, nós precisamos entender que na presença de Jesus nós somos transformados. Ele falou, não, Senhor, ó, e o negócio era de verdade. Não era só falando ali para fazer uma média com Jesus, não, era de verdade. Então, vamos lutar para ver Jesus na nossa vida, na nossa fala, na nossa comunicação. Vamos lutar para ver Jesus nos nossos olhos. Ó, eu estou vendo Jesus nos meus olhos. Isso quer dizer o quê? Para onde você olha? A transformação com a presença de Deus. Sozinho você não vai conseguir, não. Não, ó, você pode até tentar, mas você vai saber que você vai se cansar. Mas quando Deus entra na nossa vida, nós somos transformados e nós enxergamos, não, eu preciso transformar aqui, ó, ele não replicou. Não, Senhor, esse povo vai estar falando besteira, estão falando, não, Senhor, ó, é eu mesmo, viu? Eles estão falando aí, e é verdade. Eu vou dar 4 vezes, eu vou restituir 4 vezes e metade do meu bem dou aos pobres. Irmão, olha o que Jesus falou. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, muitas vezes a gente se perde. Eu preciso entender isso. Ah, mas eu já recebi Jesus. Eu também recebi Jesus, irmão. Mas muitas vezes nós nos perdemos. E Jesus vem nos buscar, nos resgatar. O que é esse se perder? É tomar a atitude que nos leva para longe de Deus, ó, se perde de Deus. O que nós precisamos entender? Querido, em nome de Jesus, nós precisamos ter a transformação da nossa vida, ver Jesus na nossa vida, diante de cada situação, em nome de Jesus. Ó, vamos rapidinho aqui, João 1,12, mas todos quanto recebeu-lhe, deu-lhes o poder, receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e verdade. Irmão, você está entendendo? Recebemos Jesus, somos filhos, e eu preciso entender que Ele está conosco todos os dias até o fim dos séculos. Eu preciso entender que eu vou viver o cuidado de Deus. Então, o Zaqueu recebeu Jesus, filho. Você recebeu Jesus, filho. Então, vamos ter o cuidado do Pai, ser transformado pelo Pai, em nome de Jesus, amém? Vamos lutar para ver Jesus, amém? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua graça, a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Estende, papai querido, as tuas mãos sobre nós, nos enche da tua graça, nos enche da tua misericórdia, em nome de Jesus. Pai querido, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos, Espírito Santo, nos fortalece, nos enche da tua graça, Senhor. Nós queremos ver o Senhor na nossa vida, Pai. Nos capacita diante de cada situação, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, espelhar o Senhor na onde nós estivermos, que eles possam ver o Senhor e não nós, Pai. Que Deus seja aniquilada, Pai, a nossa personalidade entre a do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós oramos assim, sabemos e olhamos para nós mesmos e imaginamos, Deus, que estamos longe muitas vezes de espelhar o Senhor com as nossas atitudes, com as nossas ações, mas o Seu Espírito Santo nos fortalece, Pai, e em nome de Jesus, nós vamos viver isso segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Pai, alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.